Boa noite. Boa noite, doutora Vanessa. Boa noite, professor Fábio. Boa noite a todos que estão presentes. Alguns já ainda estão entrando, mas eu acredito que a gente possa iniciar, correto? Queria agradecer, primeiramente, é uma honra, né, nossa comissão aqui de Brasília, Comissão de Direito Previdenciário e Seguridade Social do Distrito Federal, está aqui com a participação do professor Fábio Souza e também a participação, pelo que eu vejo aqui, de vários advogados, até de fora do estado. Então, uma honra para a gente que estamos acompanhando a situação do INSS, a situação do direito previdenciário já há algum tempo, né? E temos aqui alguns membros da nossa diretoria, então queria agradecer também a presença dos membros, alguns presidentes das comissões das subseções que também estão ingressando na reunião, queria agradecer a participação. E vamos iniciar falando um pouquinho, eu queria pedir permissão primeiro ao professor Fábio, para falar um pouquinho do nosso trabalho aqui na Comissão de Brasília, né, do Distrito Federal, para depois nós iniciarmos a palestra. Então, caso algum dos doutores queiram falar também, podem fazer uso da palavra enquanto eu estiver falando. Agradecer a doutora Natasha, que é a nossa vice-presidente, também ela vai falar um pouco. Doutora Ligiane, a secretária-geral, também já está presente, que sem o trabalho de todos aqui, nós não estaríamos com esse excelente trabalho do direito previdenciário da comissão junto ao INSS, feito aqui em Brasília. Então, com certeza, temos só a agradecer a toda a diretoria e todos os membros, né? Queria falar, não sei como vocês estão, na verdade, nós sabemos porque nós fazemos esse acompanhamento em todos os estados, né? Como está funcionando nos outros estados, mas hoje nós podemos informar não só aos membros, mas a todos que estão participando, que nós temos, com a inauguração que tivemos semana passada, nós temos hoje o atendimento de 4 funcionários do INSS dentro da OAB seccional e das subseções aqui de Brasília. Então, hoje nós estamos tendo atendimentos em 4 sedes da OAB em Brasília, e isso é importante para os nossos membros da Comissão do Distrito Federal, que tinham dúvida se já está funcionando. Nós agora, com a inauguração de Taguatinga na semana passada, temos um atendimento de segunda a sexta-feira na OAB de Taguatinga também, o que é importante, porque não só estamos tendo atendimento presencial no INSS, mas também nas nossas subseções da OAB do Distrito Federal. Então, essa era uma dúvida que todos vêm acompanhando aqui no Distrito Federal e que nós queríamos falar hoje para que pudesse ser utilizado esse trabalho, tá? Queríamos também convidar aqueles que não estão participando ainda da nossa comissão, que podem, eu vou deixar o telefone do meu celular, do celular que a gente acompanha pela comissão aqui de Brasília, para que vocês possam fazer inscrição, possam acompanhar, pois além de fazer as reuniões, nós estamos também fazendo a visitação em todas as agências do INSS, todas as varas federais. Estamos conversando não só com os chefes das agências, mas com os juízes federais também, para que possamos ter um maior desenvolvimento dentro do direito previdenciário aqui em Brasília, tá? Então, vou deixar o meu telefone. Eu queria aproveitar rapidamente, para não atrapalhar aqui, que a gente tem muito a aprender hoje, então, para não atrapalhar a nossa palestra, eu queria passar a palavra, não sei se eu vi a doutora Natasha, passar a palavra para a doutora Natasha, que é a nossa vice-presidente, para que ela possa se apresentar. Doutora, já vi. Boa noite. Boa noite, eu vou ser... também. Não, vou ser bem breve, né? Só agradecer mesmo a participação de todos, né? Porque nós temos muito aí a aproveitar, né? Dessa palestra, desse workshop. E é só isso. É uma alegria tê-los conosco. Nossa presidente já disse tudo com maestria. E vamos aí acompanhar essa palestra que eu tenho certeza que vai ser incrível. Doutora Ligiane. Doutora Ligiane, que tem nos auxiliado bastante, inclusive nas reuniões dentro do INSS. Doutor Jackson, boa noite.
São muitas pessoas, não estou conseguindo ver todos ainda. Boa noite. Doutor Jackson tem ajudado, auxiliado bastante também na comissão aqui em Brasília. São muitos. Doutora Eligiane, já... Eu queria agradecer também o doutor Fábio, né, por nos dar essa oportunidade, né, de ter essa palestra tão preciosa, né, para todos nós previdenciaristas. E pedir para vocês, né, quem não acompanha nosso Instagram, para nos seguir, eu vou colocar ele no bate-papo, tá? E aí, quem puder seguir, sempre a gente está compartilhando alguma informação importante e os eventos também da comissão. Doutores são muitos, obrigada, doutora Ligiane, são muitos mesmo, eu estou tentando falar com vários aqui, mas vou, no decorrer da palestra, vou falando com todos. Agradecer a presença, passo a palavra. Eu tive a honra muito grande de conhecer o professor Fábio num evento que nós tivemos em Harvard, e foi, com certeza, uma mudança de vida, até mesmo na minha advocacia, né? E um orgulho muito grande ter conhecido, participado daquele evento, e hoje poder fazer parte, né, da nossa reunião e poder ter essa palestra. Então, agradeço de coração, é uma honra e um prazer enorme. Passo a palavra ao professor. Olá, doutora Vanessa, muito obrigado. Eu quero agradecer muito a senhora, a você, posso tratar por você, né? Quero agradecer muito a você pela oportunidade de falar aqui nesse evento da Comissão de Direito Previdenciário do Distrito Federal. Eu que sou um apaixonado pelo Distrito Federal, vou bastante, né, a Brasília por conta de compromissos na Justiça. Aliás, esse sábado eu estarei aí, em junho de novo, estarei aí de volta vai haver um evento muito interessante do Conselho da Justiça Federal, que é o primeiro encontro de Seguridade Social do Conselho, primeira jornada de Seguridade Social do Conselho da Justiça Federal. Então, eu realmente adoro o Distrito Federal, adoro Brasília, e então é um prazer enorme estar conversando um pouco aqui com a Comissão de Direito Previdenciário da OAB do Distrito Federal. Quero registrar também aqui que estou bastante feliz, estamos em 100 participantes nesse momento, houve o número de inscrições bastante grande, né? Talvez chegue ainda mais participantes ao longo dessa exposição, porque, na realidade, quando a gente fala de previdência, quando a gente fala de previdenciário, nós somos, acho que todos nós, né, apaixonados pela matéria previdenciária, por levar aos segurados uma ideia de justiça social, de conseguir produzir a diferença na vida dos segurados. Seja como advogado, seja como juiz, na realidade, quando a gente entrega aquilo que a pessoa tem direito, né, e quando isso faz diferença, às vezes, na qualidade de vida de uma família inteira, isso traz uma satisfação que vai além da satisfação monetária, vai pela satisfação mesmo de responsabilidade social. Então, o direito previdenciário tem esse viés extremamente interessante. Mas, muitas vezes, não sei se todos vocês percebem isso, ao mesmo tempo em que cada conquista previdenciária é uma vitória enorme, ao mesmo tempo, lidar com o direito previdenciário do modo tradicional também traz muitas frustrações, né? Também traz ali, às vezes, a dependência de uma previdência pública que muitas vezes é insuficiente, que muitas vezes presta um serviço delicado. Eu acho que todos vocês, no dia de hoje, aqueles que tentaram protocolar requerimentos administrativos, viram a instabilidade no sistema do INSS no dia de hoje, né? Então, é um desafio lidar
com a Previdência Pública. Lidar com o judiciário também é um desafio, eu sei disso, né? Lidar com juízes, com magistrados, é sempre complicado. E o pessoal brinca, né? Cabeça de juiz, a gente nunca sabe o que vem. E eu falo isso porque, às vezes, eu me surpreendo com as próprias decisões. Às vezes, a gente não sabe o que vem da nossa própria cabeça ali quando a gente está decidindo um caso. A gente começa a fazer uma decisão e, de repente, a decisão sai diferente daquilo que a gente estava imaginando no início mesmo, porque a gente vai criando a convicção. Hoje a gente teve sessão na turma recursal. Eu integro a 4ª turma recursal previdenciária aqui no Rio de Janeiro. Foi uma sessão muito interessante, a gente debatendo, inclusive, discutindo a constitucionalidade do cálculo da aposentadoria por incapacidade, que é um tema que está afetado na TNU. Eu fiquei 4 anos na TNU, mas que não está suspenso, então a gente pode julgar. A gente estava debatendo isso lá na turma recursal, sobre essa possibilidade. E aí os debates muito interessantes, vem para um lado, vem para o outro. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que talvez exista um caminho muito interessante para a advocacia previdenciária, que pode ir além de todas essas discussões que são apaixonantes, que são interessantíssimas, que são também um caminho para uma boa remuneração do advogado, mas que há um caminho além, que há não para substituir aquilo que é feito hoje nos escritórios, não para substituir a forma da advocacia previdenciária atual, mas para se abrir um novo mercado. Um novo mercado interessante, porque pode trazer 2 coisas muito importantes. A primeira, pode entregar algo que a Previdência Pública não consegue entregar. Pode garantir maior eficiência na manutenção do padrão de vida de um aposentado, de um pensionista. E, por outro lado, consegue trazer uma nova fonte de receita para o escritório. Uma nova fonte de receita muito interessante e, eu diria, inexplorada até hoje. A gente vive um cenário de oceano azul, capaz de provocar, na minha opinião, uma verdadeira revolução na forma da atuação da advocacia previdenciária. Tá? Como eu digo, não uma revolução para jogar fora aquilo que é feito hoje, não, mas para acrescentar um serviço aos escritórios previdenciaristas. E me refiro ao planejamento financeiro da aposentadoria. Um planejamento financeiro da aposentadoria. O que eu quero dizer com isso? Vejam, talvez já tenham percebido que o mercado para a advocacia previdenciária já sofreu uma mudança interessante nos últimos anos, especialmente a partir da Emenda Constitucional 103. Houve um aumento da complexidade, né, dos critérios de cálculo dos benefícios, as regras de aposentadoria também se modificaram profundamente. Isso gerou muita dúvida nos segurados, o que abriu uma oportunidade muito boa para a advocacia previdenciária, que é do planejamento previdenciário, né? Então, hoje há diversas formas há diversos cursos de planejamento previdenciário, há diversos escritórios, muitos escritórios, praticamente todos os escritórios que atuam com previdenciário já têm um setor de planejamento. Se não tem, tem que ter, né? Porque essa é uma demanda importantíssima, o planejamento previdenciário. Entretanto, desde o início, quando surgiu essa ideia do planejamento, quando o planejamento começou a crescer, o planejamento previdenciário começou a crescer, eu sempre tive a convicção de que o planejamento previdenciário não poderia ficar restrito ao planejamento da Previdência Pública, que na verdade, quando você fala de planejamento previdenciário hoje, 90% ou mais de 90%, 95% das consultorias em planejamento previdenciário se limitam a fazer o planejamento da Previdência Pública. Na verdade, identificam ali a melhor regra para a aposentadoria, aquela que é mais rápida, aquela que traz o maior valor,
e se há ali algum impedimento para a pessoa ter acesso àquela aposentadoria. Os planejamentos previdenciários acabam passando muito por aí, né? Isso tem um valor, isso é importante, porque, às vezes, sem uma consultoria dessa, a pessoa pode requerer um benefício na hora errada e ter um prejuízo enorme, né? Só que o que eu quero, que eu sempre tive essa convicção, é que, na verdade, esse planejamento é um planejamento que poderia entregar muito mais, poderia ir muito além. Não à toa, inclusive, nós montamos um MBA em planejamento previdenciário. Eu coordeno um MBA em planejamento previdenciário, e nesse MBA, além da previdência pública, a gente fala de investimentos, de previdência complementar, tudo voltado para a formação de uma renda passiva. O objetivo é garantir ao segurado uma aposentadoria integral, que pode vir do INSS, pode vir de outros investimentos, pode vir de previdência privada. E aí, essa é uma forma de atuar que o advogado, muitas vezes, fica um pouco assustado na hora de avançar nesse tipo de consultoria. Uma consultoria jurídica, veja, não é fazer, às vezes, de um assessor de investimentos, porque isso não é o papel do advogado, mas uma consultoria jurídica capaz de montar uma aposentadoria que entregue muito mais do que o INSS, que entregue o INSS e vá além disso. E aí, assim, o MBA já existe, né, desde 2019, então são 2 turmas por ano, então a gente está já com centenas de alunos formados no MBA de Planejamento Previdenciário do ICDS, e ao longo desses anos, eu sempre pensando numa forma de tornar mais fácil o acesso do advogado a uma técnica para prestar esse serviço. E aí, depois de orientar vários trabalhos, depois de pensar muito, refletir, pesquisar, a gente acabou desenvolvendo uma metodologia chamada Mapa Previdenciário. E a ideia aqui do Mapa Previdenciário, eu vou compartilhar minha tela com vocês um pouquinho aqui. A ideia do Mapa Previdenciário é trabalhar com uma atuação inovadora dos escritórios de advocacia previdenciária. A ideia é oferecer um serviço que vai além de um simples, importante, porém simples, relatório de planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário não pode acabar no relatório que a gente entrega para o cliente falando das regras de aposentadoria. Sabe por quê, gente? Se a gente ficar nisso, o que vai acontecer em pouquíssimo tempo é que esse trabalho do planejamento previdenciário, como é feito tradicionalmente, vai ser substituído muito rapidamente por sistemas automatizados. Aliás, eu fico assustado porque boa parte dos planejamentos previdenciários que chegam, né, chega muita coisa para mim, assim, os alunos trazem, mas boa parte dos planejamentos previdenciários se limitam a entrar num sistema de cálculos. Entram lá ou no Prévios, ou no CJ, né, no cálculo jurídico, ou no SOMPREV, ou no sistema, enfim, entram em um sistema e pegam aquela conta, botam num parecer e entregam. Isso, na verdade, é muito pouco para um planejamento previdenciário, né? É preciso ir além, é preciso trabalhar mais. Eu sei que vocês não fazem o planejamento previdenciário dessa maneira, o planejamento previdenciário de vocês é mais completo, mas daqui a pouco os sistemas vão estar fazendo planejamentos mais completos. E é preciso, então, o advogado colocar aquele toque a mais, colocar aquele grau de conhecimento a mais aqui, que faz toda a diferença, e é realmente uma atuação inovadora. E eu vejo, para que isso aconteça, que existe uma conexão imensa entre
a atuação jurídica tradicional com uma outra forma de atuação profissional, que é a do planejamento financeiro. Vejam, o planejador financeiro, de modo geral, tá? O planejador financeiro não é uma profissão regulamentada, tá? Não é uma profissão regulamentada. Você não tem uma formação específica para ser planejador financeiro, não tem. Só que quando você fala de planejamento financeiro, uma das áreas do planejamento financeiro, né, até existe uma prova para você ter um certificado de planejador financeiro, mas é um certificado privado, né? Ele não é uma condição para você trabalhar como planejador financeiro. A gente desenvolveu um curso de formação de planejadores financeiros para advogados virarem planejadores financeiros no CDS, né? A gente tem ali, mas aí é um planejamento financeiro de modo global, para a vida da pessoa. Quando você fala de planejamento financeiro, você está falando de alguns setores da vida. Você está falando em controle de dívidas, você está falando em planejamento sucessório, você está falando em investimentos e você está falando em planejamento da aposentadoria. O foco que eu quero hoje conversar com vocês é o planejamento da aposentadoria na ótica financeira, né? Essa sinergia interessantíssima que existe aqui. Agora, vamos falar de planejamento financeiro da aposentadoria, mas eu quero deixar, desde já, o alerta que esse planejamento financeiro não precisa ser apenas o planejamento financeiro da aposentadoria. Olha que interessante. Existe um mercado tão sensacional para os advogados, porque você pode falar em planejamento sucessório no viés financeiro, né? Como fazer o melhor planejamento sucessório para o cliente. E aí o cliente que está ali, de repente, preocupado em se vai deixar a pensão por morte ou não para o cônjuge, para os filhos, você já pode também oferecer o serviço de planejamento sucessório com o viés jurídico e financeiro. O cliente que procura você para um planejamento da aposentadoria pode receber do seu escritório não apenas um planejamento da aposentadoria no INSS, mas um planejamento integral dessa aposentadoria, capaz de gerar uma renda para que ele realmente viva com qualidade no futuro. E daí para frente, olha só, vamos imaginar que vocês, no escritório de vocês, não façam apenas a advocacia previdenciária. Vamos imaginar que vocês tenham um setor no escritório que cuide também de questões relacionadas ao direito do consumidor, especialmente direito bancário. E aí você está vendo ali que a pessoa está cheia de dívidas, e você vai tentar questionar judicialmente algumas dessas dívidas, mas você pode identificar muito bem que, por trás daquelas dívidas, existe um problema de planejamento financeiro daquela pessoa. Ela está passando por aquela dificuldade, você vai prestar o serviço jurídico, mas é perfeitamente... você consegue perceber ali com facilidade que essa pessoa precisa organizar a sua vida financeira, e o escritório pode prestar essa assessoria no planejamento financeiro da vida desse cliente. Isso que é fantástico. Mas voltando aqui, porque o nosso foco é a aposentadoria, existe uma possibilidade de uma verdadeira sinergia empreendedora para o escritório, uma capacidade de gerar novos negócios, quando você associa ali o planejamento previdenciário tradicional com uma gama de outros serviços que podem ser prestados. Vou dar alguns exemplos para vocês, só para vocês perceberem como isso pode acontecer. Olha só, vamos imaginar que o cliente de vocês procure o planejamento previdenciário e diga o seguinte: olha, eu quero minha aposentadoria, mas eu estou muito preocupado com os meus dependentes, tá? Eu estou muito preocupado com os meus dependentes. Eu estou ali preocupado com a possibilidade de você de eu falecer e a pensão, essa pensão com esse valor que está muito baixo, né? Você imagina só, se uma pessoa tem um companheiro, né? Então tem ali, ó, um dependente apenas, tá? E tem um homem tem 15, 20, 18 anos de contribuição.
Se ele morre, qual vai ser o valor dessa pensão por morte? Olha só, vou calcular a média das remunerações dessa pessoa. Se ele tiver até 20 anos de contribuição, eu calculo o valor da aposentadoria por incapacidade, que vai ser de 60% dessa média. E se tiver um dependente apenas, vai ser 60% de 60%. Isso significa que vai ser 36% da média. Uma pensão por morte ali, ó, com valor lá embaixo. E a pessoa fala, eu estou preocupado, porque o que eu vou fazer aqui com essa aposentadoria? E aí, o que você pode imediatamente indicar, né? Olha só, nós temos aqui a aposentadoria, claro, mas temos outras formas de criar uma proteção para sua família. E imaginar, e você conhecer, por exemplo, contratos ou coberturas de seguro que permitam que essa família tenha uma proteção razoável, é muito interessante. E aí, vejam só, não é para você fazer, às vezes, de um corretor de seguros, muito pelo contrário, muito pelo contrário. É para você dar segurança para o seu cliente na hora dele contratar um seguro. Eu estou só mostrando outros serviços, além do planejamento, que podem servir. Então, grandes empresas sempre contratam escritórios especializados em direito do seguro para prestarem consultoria antes deles contratarem a seguradora. Tá? Isso é um padrão. Se você vai pegar uma grande mineradora, antes de contratar o seguro, você tem escritórios que são especializados. Conheço 3 escritórios especializados em prestar assessoria para empresas nessa fase de contratação do seguro. O negócio deles é esse. Ora, se isso é feito pelas grandes empresas, para esses volumes altíssimos, é porque tem algum sentido, né? As seguradoras trazem ali algumas cláusulas, trazem alguns riscos, tem coberturas que podem ser melhores ou piores. E quando você tem o corretor, claro, o corretor está ali, pode ser um corretor maravilhoso, muito bem intencionado, mas a visão imparcial do advogado dá segurança para o cliente. Você prestar o serviço de acompanhamento e assessoramento jurídico, de análise do contrato de seguro que está sendo oferecido a essa pessoa, é fundamental, fundamental. Vou dar um exemplo. Quem aqui já foi visitado por um corretor que, na verdade, agora tem algumas seguradoras usam um nome um pouco mais chique, chamam de Life Planner, de alguma dessas seguradoras, como, por exemplo, da Prudential, enfim, da Mongeral. Alguém aqui já foi visitado? Possivelmente já contrataram um seguro de uma dessas seguradoras, né? Acontece bastante. Aqui em Brasília, acho que muitos já passaram por isso. Pois é, né? E aí, Vanessa, olha o que acontece. Às vezes, até o advogado fica na dúvida se aquilo que o corretor está falando está certo ou não está certo, né? Que ele fica ali, aí traz uma conversa muito bacana, né? Tem uma estratégia comercial interessantíssima. São pessoas sérias, né? Oferecendo um seguro sério ali, mas gera uma insegurança. Acho que o doutor Robson até levantou a mão, bateu palma, não sei se Quer queria falar, falar. doutor Robson? Apareceu aqui para mim, doutor Robson, acho que queria falar alguma coisa sobre o seguro. Queria aproveitar, professor Fábio, aproveitar e registrar aqui a presença do professor Washington Barbosa, nosso membro consultivo, aqui que nos auxilia muito no Distrito Federal, em todas as demandas, participa de todos os eventos com a gente e fez questão de estar aqui presente hoje também. Professor Washington, muito obrigada, sempre. Que bom, Washington. Ô, minha presidente, eu que agradeço pelo convite de estar aqui e dou as boas-vindas nessa aula virtual. Então, você está aqui, Fábio, em Brasília conosco e vai estar daqui a pouco de novo, né? Então, um grande abraço, boa noite a todos, todas que estão aqui. E estou aqui, ó, de olho, aprendendo muito, viu, Fábio? Parabéns pela aula.
Obrigado, Obrigada. Washington. Um prazer ter você aqui. Prazer. Uma honra. Muito bem. E aí, vejam, daí você tem ali, né, Washington, às vezes, não sei se você já foi visitado por um vendedor, né, um corretor da Prudential ou de Já. alguma outra seguradora, e aí, realmente, assim, quando você ouve, e aí você fala, será que vale? E aí fica aquela dúvida, será que vale a pena você contratar, por exemplo, um seguro resgatável? Ou será que não vale a pena contratar um seguro resgatável em vida? Aquela coisa assim, são algumas dúvidas que surgem. Porque quando você ouve... Eu por exemplo, tive recentemente com o meu corretor e ele estava querendo que eu contratasse um seguro resgatável em vida. E fui fazendo as contas com ele, né? Fazendo as contas, e no final da história, as contas que ele tinha me apresentado, ele se convenceu que não valia a pena o seguro resgatável, valia mais a pena o outro seguro, né? Que valia mais a pena pegar aquela diferença do prêmio, que é bem mais alto do seguro resgatável, e se você aplicar aquilo, você vai ter um retorno maior do que aquilo que você vai receber de volta se fizer o seguro resgatável. Enfim, mas aí para cada um é uma situação, e isso é algo que muita gente não consegue fazer. E se o advogado consegue se especializar nesse tipo de consultoria, de auxílio, ele está ali não como uma parte interessada naquele negócio, né? Não é alguém querendo vender e alguém querendo comprar, ele está ali como alguém para prestar consultoria de maneira imparcial e mostrar qual é o melhor caminho para o cliente. Então, você tem uma série de negócios que vão junto com o planejamento financeiro. Você pode vender, né, uma assessoria jurídica na contratação de seguros, você pode vender uma assessoria jurídica na contratação de previdência privada. Quantas pessoas têm dúvidas de previdência privada? Quantas pessoas, mesmo que têm fundos de pensão, entidades fechadas de previdência complementar, mas que surge ali a oportunidade de fazer um resgate parcial, agora mudou a regra, a partir desse ano pode ter resgate parcial, e a pessoa não fica na dúvida. O advogado conhecer isso vai além. Só que o que eu quero mostrar para vocês é que o trabalho do advogado previdenciário pode ir ainda além disso. Ainda além disso. Mais do que prestar essas assessorias, pode ir além disso. Vejam, deixa eu compartilhar de novo a tela aqui com vocês, tá? Para perguntar o seguinte: o que seu cliente realmente busca? Quando ele faz um planejamento previdenciário, o que ele está buscando? De verdade, assim, no fundo, o que ele está buscando, né? Alguém pode dizer, está buscando uma aposentadoria, está buscando... Mas, no fundo, por trás do desejo da aposentadoria, por trás da ideia de se buscar um benefício do INSS, o que a pessoa realmente está procurando é o equilíbrio financeiro. Equilíbrio financeiro. A pessoa quer ter a aposentadoria como uma forma de equilíbrio financeiro. Esse equilíbrio financeiro chega na vida de cada um de maneira diferente. A aposentadoria representa valores diferentes na vida de cada cliente de vocês. Vocês devem ter clientes que têm na aposentadoria do INSS a fonte de sustento da família. Eles dependem da aposentadoria do INSS para sobreviver. Mas, ao mesmo tempo, vocês devem ter outros clientes em que a aposentadoria do INSS vai ser apenas um acréscimo na renda daquele cliente. Ele continua a trabalhar, continua a ter renda, e o INSS vai entrar ali apenas como um acréscimo na renda dele, né? Vocês vão ter clientes que a aposentadoria do INSS, se faltar, vai fazer realmente uma diferença enorme. Outros, se faltar, na verdade, ele está mais... ele pode arriscar um pouco mais. E tudo isso pode ser levado em consideração na hora de você fazer um planejamento integral. Dentro do mapa previdenciário, aqui a gente não vai ter a oportunidade de detalhar toda a técnica,
mas a ideia eu consigo passar para vocês aqui. Eu desenvolvi uma fórmula que estabelece a suitability previdenciária. Sabe quando você vai abrir uma conta num banco de investimento. Aí você tem que responder umas perguntinhas ali para saber o seu perfil de investidor. Já passaram por isso? Você vai responder umas perguntinhas para ter o seu perfil de investidor, né? Aí vão descobrir se você é um investidor conservador, se você é um investidor mais arrojado. O nome disso é a definição da sua suitability. Eu desenvolvi uma suitability previdenciária. Então, são alguns quesitos que o advogado faz para o cliente, e aí ele consegue identificar a suitability do cliente, o grau de tolerância a risco desse cliente, o grau de capacidade de adaptação que esse cliente tem a mudanças de vida. Por quê? Porque, por incrível que pareça, quando a gente trabalha com planejamento previdenciário, principalmente planejamento financeiro da aposentadoria, a gente precisa enxergar o cliente de uma maneira extremamente pessoal. Aqui vem um conceito de economia comportamental. Economia comportamental. Sabe, gente, a economia hoje, ela pode ser estudada, né, dentro de algumas áreas, mas uma grande área da economia hoje é o estudo da economia comportamental. E tem algumas coisas assim que são muito interessantes, que fazem parte do comportamento impactando as decisões econômicas, as nossas decisões de vida financeiras. E, às vezes, você entender um pouco o cliente, fazer as perguntas certas, a sua ficha de atendimento tem que estar preparada para isso, te faz conseguir orientar melhor o cliente na formação do patrimônio previdenciário que vai gerar a renda passiva para essa pessoa. A grande questão, o grande desafio do advogado previdenciarista nessa nova era é gerar estratégias para formar renda passiva para o cliente conseguir substituir a renda que vem do seu trabalho por renda que vem sem que ele precise trabalhar. Renda que vem do resultado de um esforço prévio, seja pagando contribuições para o INSS, seja pagando contribuições para uma previdência privada, seja com outras formas de investimento que geram renda passiva. Tá? E você vai fazer isso trabalhando com conceitos de planejamento financeiro aplicado a planejamento previdenciário. Planejamento financeiro, o conceito de planejamento financeiro é um processo para você desenvolver estratégias e ajudar o seu cliente a gerenciar as finanças para alcançar metas de vida. Aqui a gente está limitando isso, porque a gente está colocando, a meta é ter uma aposentadoria adequada. Mas a própria ideia, olha só, vamos imaginar aqui uma coisa. Vanessa, se você quiser planejar uma viagem, qual é a primeira coisa, e eu acompanho você no Instagram, sei que você tem muito bom gosto para viagem, e aí a primeira coisa que você vai fazer para planejar uma viagem é o mais básico de tudo. O que você vai fazer primeiro para planejar a viagem? Qual é o primeiro passo que você vai fazer? Olha, professor Fábio, eu acredito que não tenha sido a melhor pessoa para perguntar, porque a minha advocacia e intensa, com os compromissos hoje com o INSS e com a OAB, eu tenho planejado muito em cima da hora. Então... Mas mesmo sendo em cima da hora, qual é a primeira coisa que você faz para planejar a viagem? A primeira coisa que eu faço uma pesquisa. Estou sendo sincera. Faço uma pesquisa do local. Perfeito. Acho usual. Então, primeiro você escolhe o local, né?
Sim, claro. Então, a primeira coisa é a gente escolher o local. Então, tá ali, ó. Vamos imaginar. Doutora Ligiane, me fala um lugar para viajar, assim. Vamos aí no Brasil Nordeste, aí, Parnaíba. Parnaíba, vamos lá. E Litoral. aí, a primeira coisa, pronto, olha só, demos o primeiro passo, já sabemos para onde vamos, né? Para começar, a gente tem que saber para onde vai. E olha que coisa existe. Sabe o livro Alice no País das Maravilhas? E aí tem uma cena aqui do Jim Carroll, né? Jim Carroll é sensacional. Se você for olhar as falas de Alice no País das Maravilhas, são todas muito sábias. Tem uma hora que a Alice está perdida e aparece aquele gato, né? E ela pergunta para o gato o seguinte: qual é o caminho? Aí o gato fala: depende de onde você quer ir. Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Então, a primeira coisa é você definir para onde você quer ir. E olha que coisa mais contraditória. Quando você faz um planejamento previdenciário tradicional, você não olha para onde o cliente quer ir. Você diz para ele onde ele pode chegar sem perguntar para onde ele quer ir. Você vai pegar as contribuições dele e vai dizer, olha, você consegue se aposentar tal data e o melhor valor é esse, mas a gente não sabe o que ele quer. A gente não sabe o que ele quer, né? E o que eu estou buscando propor é construir um planejamento previdenciário que começa ao contrário, começa definindo qual é a aposentadoria ideal para a pessoa. Porque aí a gente consegue perceber. A gente tem que calcular, para começar, quanto a pessoa precisa para viver bem. Então, o primeiro passo não é saber quais são as contribuições da pessoa, quando ela pode se aposentar, porque isso ela entra lá no meu INSS e vai dar uma olhadinha ali e vai ter uma visão. Pode estar errado, o sistema erra muito, mas você vai conseguir mais ou menos ali. Ou então, se você lança as contribuições do CNIS dessa pessoa em qualquer sistema de cálculo, ele vai dizer mais ou menos ali para você. E o que eu quero mostrar para vocês é que talvez o caminho seja outro, seja o seguinte, olha só, se você tem um cliente que ganha 15 mil reais por mês, e se você faz um planejamento previdenciário maravilhoso, mas que vai gerar para ele uma aposentadoria de 5 mil reais por mês, isso não vai ser suficiente para ele viver bem. Por melhor que seja o seu planejamento previdenciário, você não está entregando o que ele precisa. E aí você pode começar entendendo quanto ele precisa. E é muito curioso, porque se você fizer... Eu outro dia pedi para todos os meus alunos perguntarem para os seus clientes qual é a ideia assim, de aposentadoria que ele precisa. Os próprios clientes não conseguem ter uma resposta objetiva. É muito comum você ter resposta assim, eu quero continuar ganhando a mesma coisa que eu ganho hoje, eu quero ganhar um pouco mais do que eu ganho hoje, eu quero ganhar mais do que o meu vizinho, eu quero ganhar mais... Então, você tem respostas, enquanto, na verdade, existe uma fórmula de cálculo da aposentadoria integral, tá? Que também está dentro do mapa previdenciário, desenvolvi no mapa previdenciário uma fórmula de cálculo da aposentadoria ideal para a pessoa. Você vai classificar as despesas dessa pessoa, vai eliminar as despesas que não vão prosseguir após a aposentadoria, vai acrescentar despesas que vão aumentar após a aposentadoria e vai chegar, então, no valor da aposentadoria ideal. Esse é o primeiro passo, você calcular a aposentadoria ideal. No mapa, quem puder acompanhar depois o mapa previdenciário, a gente explica detalhadamente como chegar. Tem uma planilha de Excel com essa fórmula ali para preencher, né? Mas é a hora da gente começar a dar um passo além, né? A gente olhar a aposentadoria como uma aposentadoria previdenciária do ponto de vista financeiro mesmo. Então, não adianta eu só olhar do ponto de vista jurídico, calcular ali quanto a pessoa vai poder ganhar. Não, eu vou criar o plano, eu vou fazer o planejamento para ela chegar na renda ideal. Olha a diferença de raciocínio. Ao invés de eu falar, olha, o que você tem é isso aqui, se contente com isso, eu falei, não,
O que você precisa é esse valor aqui, tá de acordo? Agora vamos construir um plano para chegar nesse valor. Vamos juntos construir um plano para a gente chegar nesse valor de aposentadoria ideal. É uma visão diferente, né? Ah, mas eu, advogado, tenho que entender alguma coisa de finanças, tenho que entender... Olha só o que a gente viu aqui da chefe do jurídico da TIM, falando na Forbes. Ó, advogados têm que entender de finanças. É uma nova realidade. A gente precisa avançar. A gente precisa avançar. E é mais fácil do que a gente imagina, tá? Se a gente está falando de finanças específicas para gerar renda passiva, para gerar aposentadoria, é mais fácil do que a gente imagina, e o mapa previdenciário mostra bem isso. Então, a gente precisa criar, pensar em como realizar esse planejamento financeiro da aposentadoria. O primeiro passo é a gente criar essa estratégia de elaboração da identificação da aposentadoria ideal dessa pessoa. Esse é o primeiro passo, tá? Uma vez identificada a meta, a gente começa a construir o plano para chegar lá. Uma vez identificada a meta, a gente começa a construir o plano para chegar lá. Deixa eu só fazer um pequeno parêntese aqui para falar para vocês uma coisa. Aqui a gente está falando, né, em uma hora e pouquinho, sobre essa nova forma de atuar, mas a gente vai ter... Sábado eu estou em Brasília para falar sobre isso o dia inteiro, né, uma imersão no método mapa de planejamento previdenciário. E aí seria um prazer ter vocês lá com a gente, tá? Vai ser lá em Taguatinga do Sul, né? Ali pertinho no escritório da doutora Vanessa, e a gente vai estar ali com essa edição do mapa, o curso presencial, no sábado, a partir das 9 da manhã, passando o dia inteiro conversando sobre o planejamento financeiro da aposentadoria pelo método mapa, tá? E a gente conseguiu aqui um super bônus para quem está aqui nesse workshop, tá? Para aqueles que tiverem interesse, é só botar esse cupom ali, ó, MAPA50, no site do ICDS. Se tiverem qualquer dúvida, é só buscar no meu perfil no Instagram. Meu perfil no Instagram é prof.fabiosouza. E aí lá na bio tem o link para o mapa. E simplesmente, eu nunca vi disso, mas o pessoal do ICDS realmente caprichou, porque o preço desse treinamento em São Paulo, no Rio de Janeiro, tal, foi R$ 979. Estava com um desconto para 700 e pouco, mas para quem está aqui no workshop, está ficando em 10 vezes de R$ 39,85, né? Então, realmente, uma vantagem aí muito bacana, aí, 10 vezes de R$ 39. E tem mais. Fazendo o mapa, né, a gente ainda tem 3 bônus. O mapa é presencial. E aí tem 3 bônus, porque vai ganhar 3 cursos online. Um curso de peticionamento previdenciário, para aprender a elaborar petições de alta performance no direito previdenciário, como convencer o juiz, como trabalhar bem em juizado, nas varas. Um curso de sustentação oral persuasiva, tá? E ainda ganha uma super planilha de cálculos aqui, né? Tudo isso por 10 de 39. Então, realmente está para a gente difundir esse conhecimento. Excelente. Muito bom. Eu gostaria de estender para que a gente possa enviar no grupo da comissão. Pode, então tá bom. Eu posso mandar esses aqui e o bônus está lá para a comissão toda, tá, Vanessa? Obrigada. Então, e aí, olha só. E não acabou não, Vanessa, está cheio de presente, tá? Para o MBA de Planejamento Previdenciário tem um bônus também de mais de R$ 1.000 aqui, para quem quiser fazer a inscrição no MBA de Planejamento. O MBA é todo online, né? O MBA, olha que coisa chique no MBA. A primeira turma do MBA, a gente teve como aluno, mas ao mesmo tempo eu chamei para ser professora, a Maura Feliciano foi aluna e professora do curso de Planejamento Previdenciário.
A Adriane Bramante foi aluna e professora do curso de Planejamento Previdenciário, né? Então, um monte de gente aqui, é muito bacana o MBA, então também tem aqui esse outro presente aqui. Mas vamos voltar para a nossa palestra, vamos voltar aqui. E aí, vejam, né? A ideia é começar com o cálculo da aposentadoria ideal, a gente conseguir chegar nesse valor da aposentadoria ideal, tá? Conseguindo chegar no valor da aposentadoria ideal, a gente avança no plano para construir essa aposentadoria ideal. Como? Como? Bom, a ideia é que a gente trabalhe com 4 linhas de atuação. Esse é o mapa, né? As iniciais ali, formando o mapa. São os que eu chamo de curvas do mapa, as 4 formas de atuação. Primeiro, nós vamos aqui trabalhar com múltiplas rendas previdenciárias. Tá? Esse é o primeiro ponto. Quando eu falo múltiplas rendas previdenciárias, é que nós vamos fazer o seguinte: a construção de renda passiva passa pela previdência pública, e aí é o planejamento previdenciário tradicional, mas com o olhar integrado, vem para a previdência complementar e vem para estratégias de investimento geradores de renda passiva. Então, exemplo, tá? Então, a gente vai falar de previdência pública, e aí, se a gente chegou à conclusão que a aposentadoria ideal da pessoa é de R$15.000, a gente faz o cálculo da previdência pública e chega à conclusão que a pessoa vai ter ali, vai conseguir uma aposentadoria de R$5.000. Beleza. Então, eu tenho que criar uma estratégia agora para que essa pessoa consiga ter R$10.000 a mais de renda, com previdência complementar e com outras estratégias de investimento de longo prazo, geradores de renda passiva. E aí vamos trabalhar. Um ponto importante nesse equilíbrio das múltiplas rendas previdenciárias é você conseguir identificar o equilíbrio entre previdência complementar e outros investimentos. E para você fazer isso, gente, para que a gente consiga identificar esse equilíbrio, que vai ser diferente para cada cliente de vocês, a gente tem que mergulhar na economia comportamental. Sabe por quê? Porque o comportamento das pessoas é diferente quando se refere à previdência complementar e a investimentos. O índice de disciplina financeira vai determinar o quanto a gente vai lançar para a previdência complementar e o quanto a gente vai lançar para investimentos. Existe, e isso é mundial, isso não é só aqui no Brasil, existe uma tendência mundial das pessoas a serem mais disciplinadas com o pagamento de contribuição para a previdência do que com investimentos. E no Brasil nós somos especialmente indisciplinados quando a gente fala de investimento, né? O que é o certo quando você está falando numa situação como essa? O certo é a pessoa receber a sua remuneração, separar o dinheiro do investimento e construir o seu orçamento diário com o que sobra. Mas na prática, o que a maior parte de nós faz? O que nós fazemos? Geralmente a gente recebe, gasta, se sobrar a gente investe, não é isso? E aí, assim, um mês investiu, no mês seguinte não conseguiu investir, ainda tira um dinheiro que investiu no mês anterior, né? Faz aquela bagunça ali. E a previdência privada fica um pouco blindada disso. As pessoas botam na conta assim como se fosse uma despesa obrigatória. O investimento fica menos blindado. Então, você conseguir entender a disciplina financeira do seu cliente vai ser decisivo para a sua recomendação sobre o quanto dessa renda vai ser construída com previdência privada e o quanto dessa renda vai ser construída com outras estratégias de investimento. E, para isso, você precisa analisar
essa disciplina financeira. Eu também criei, deu trabalho fazer o mapa, sabe? Eu criei um índice de disciplina financeira para que o advogado possa fazer essa avaliação. Então, você lança ali, também responde algumas perguntas e sai o índice de disciplina financeira para você poder dar a recomendação para o cliente. Olha, diante da sua análise aqui de como é a sua vida financeira, é melhor você construir o seu patrimônio previdenciário mais focado em previdência privada. Ou então, não, olha, você consegue, você tem uma disciplina financeira bastante eficiente, a gente pode trabalhar com outras formas ali de geração de renda passiva, né? E aí, nessas outras formas, você vai trabalhar com investimentos voltados para a renda passiva. Voltados para a renda passiva. São duas formas diferentes de investir, né? Você pode investir pensando em aumentar o seu capital agora, ou você pode investir pensando em gerar renda passiva para o futuro. São diferentes formas de pensar e de lidar com o investimento. Então, uma coisa é você poupar para comprar um carro novo, para comprar uma casa, uma coisa é você poupar para isso, outra coisa é você poupar para aquilo se transformar na sua aposentadoria. São estratégias distintas de aposentadoria. Até mesmo em todas as áreas, você vai falar isso em renda fixa, por exemplo. O governo lançou esse ano, no início do ano, um título do Tesouro voltado para a complementação de aposentadoria. Muita gente não sabe disso, né? Mas existe um título do Tesouro voltado para a complementação de aposentadoria, especificamente para isso, que gera uma renda durante 20 anos. E essa é uma boa indicação, e tradicional, e conservadora, né? Mas, ao mesmo tempo, você pode ir para o mercado de renda variável, ações, mas um mercado de ações voltado, pensando não no trade, assim, na valorização da ação de um dia para o outro, mas pensando no pagamento de dividendos por parte das empresas. E aí, poxa, Fábio, mas eu como advogado, vou indicar qual ação a pessoa vai comprar? Não, de jeito nenhum. Mas sabe o que vai acontecer? O seu cliente vai até o assessor de investimento dele, ou com o gerente do banco, ou o assessor de investimento lá da XP, ou, enfim, do lugar que ele investe, e vai chegar lá e vai chegar, se ele chegar sem orientação alguma, ele vai depender 100% da indicação do assessor de investimento, 100% da indicação do gerente. E às vezes ele não sabe nem o que pedir. Mas dentro de um planejamento financeiro da aposentadoria, você vai orientar o cliente a falar o seguinte: olha só, você precisa procurar com o seu assessor de investimento, com o seu gerente, estratégias geradoras de renda passiva. E aí, você já vai antecipar para ele: olha, tem algumas estratégias geradoras de renda passiva. Tem essa, tem essa, tem essa, tem essa. Então, quando você for conversar com a pessoa responsável por te auxiliar nos investimentos, você já limitou as opções. Porque limitar as opções facilita a escolha. E você está ajudando a pessoa a eliminar as opções que não vão gerar a aposentadoria eficiente para ela. E você precisa conhecer isso, construir essa estratégia. Olha, vamos trabalhar aqui, então, com um equilíbrio entre a sua previdência pública já está aqui, entre previdência complementar, e tanto que você precisa, a sua meta é garantir a geração de R$6.000 por mês com investimentos que geram renda passiva. E aí você orienta. E aí ele vai chegar para o assessor de investimento com um objetivo definido. E aí eles vão construir a estratégia, qual ação vai comprar, qual fundo vai investir. Aí já não é a área do advogado, é a área lá do assessor de investimento. Mas ele vai saber o que pedir para o assessor de investimento. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E isso tem um preço enorme. Isso tem um valor incrível que você pode entregar, né? Imagine só quantas pessoas já não passaram aí no escritório que pagariam por esse tipo de assessoria que você pode ajudar, e se você tiver uma área do seu escritório para isso, é muito interessante. Além disso, nossa, é tanto assunto, aí vem para a segunda curva, né? A segunda curva, a gente saiu lá das múltiplas rendas, está equilibrando em qual... e aí a gente vai para a segunda curva, que é a curva da aceleração da aposentadoria.
para você construir as estratégias para a aposentadoria ser concedida da maneira mais rápida possível. Aí vem a parte da análise documental, você verificar se o CNI está direitinho, você verificar se toda a documentação está ok, se ele vai ter problema no INSS, mas aí, como a gente está falando ligado às múltiplas rendas, eu vou fazer essa análise não apenas em relação ao INSS, mas eu vou fazer essa análise toda também em relação aos investimentos. Exemplo, está chegando perto da pessoa se aposentar. Você tem que começar a mudar a estratégia até de investimento e de previdência. Porque se você está falando de um investimento, de uma aposentadoria ainda a longo prazo, você pode arriscar mais. Se você está chegando perto do momento de se aposentar, você tem que ir migrando para investimentos mais conservadores. Se você está falando de alguém que está aplicando em previdência, em PGBL, por exemplo, buscando ali, é um cliente de vocês que ganha salário e, por isso, tem imposto de renda descontado na fonte, e você recomendou o PGBL até para ele aproveitar a vantagem fiscal que ele pode abater do imposto de renda até 12% da renda anual. E ele usar isso também para aumentar a sua aposentadoria. Olha só que interessante, quantas conexões, e o mapa previdenciário vai ensinando vocês a fazer isso tudo, quantas conexões vocês podem fazer. E aí, o que você pode fazer a partir daí? Você chega e fala assim, tá, só que essa vantagem fiscal, ela só aparece se o seu dinheiro estiver ali pelo menos 4 anos. Está chegando perto de você se aposentar, você já tem que ir mudando, né? Vamos acelerar. Imagina se você está pensando numa aposentadoria e botou o dinheiro travado numa coisa que ele só vai conseguir receber muitos anos depois, mas já está perto dele conseguir a aposentadoria. Então, a aceleração da aposentadoria tem que levar em conta a previdência pública, que aí faz parte do planejamento tradicional, e também essas estratégias de investimento e de previdência, né? Além, tá, da terceira curva, que é a prevenção contra contingências, porque a gente sabe que a gente está construindo um plano para a aposentadoria, mas pode acontecer alguma coisa no meio do caminho, né? Então, você tem que estar protegido ali também com a parte de seguros privados, um planejamento sucessório mínimo ali para garantir os herdeiros. Tudo isso faz parte de um planejamento integral da aposentadoria. E aí vem a parte que eu acho mais legal do mapa, que é a última curva. Dentro de cada... É muita coisa, sabe, gente? Dentro de cada curva, associado a cada curva, tem retas, que são as estratégias de como fazer, os métodos, está tudo ali. Tá? Só que aí, eu estou dando uma visão macro, vem essa última parte, que é da agilidade do planejamento. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. E aí, eu tive... assim, a ideia está formada há muito tempo, né? Mas eu tive um insight de como falar sobre ela agora numa viagem que eu fiz. Eu gosto de surfar, só que eu comecei a surfar já mais velho, sabe? Eu comecei a surfar já com 40 anos de idade, que eu comecei a surfar. E isso exige um esforço muito grande, muito mais do que aquelas pessoas que começaram desde criança. E quando você tem professor fazendo uma coisa nova, você acaba teorizando tudo, né? Você vai construindo ali, você usa. E o que aconteceu? Eu fui fazer uma viagem agora, em que fomos um grupo de amigos só para ficar surfando, e a gente conversando, e basicamente a gente chegou à seguinte conclusão, eu cheguei à seguinte conclusão ali nessa conversa, o seguinte, olha, o surf, basicamente, tem a ver com planejamento previdenciário, tá, gente? Não estou viajando, não. Mas o surf, ele basicamente é você deslizar com a prancha numa onda e subir e descer a onda, né? É claro, e basicamente isso. É claro que algumas pessoas sobem muito com a onda, sobem muito, e conseguem lá em cima dar uma batida, dar um aéreo, mas basicamente o que ele está fazendo? Está subindo e descendo. O grande surfista sobe e desce a onda com grande intensidade.
surfista amador, de brincadeira, ele sobe e desce a onda também, só que num grau diferente. Então, teoricamente, as manobras do surf são simples. Entender a manobra é simples. O que é difícil no surf? O difícil é você conseguir executar, levar aquilo na prática. Investimento e formação de poupança previdenciária é a mesma coisa. A teoria é muito simples. E isso vocês vão perceber à medida que forem estudando o mapa previdenciário ou outras estratégias, enfim. Não tem grande ciência aqui na formação do planejamento, né? É fácil. O advogado que se dedicar um pouquinho a isso consegue construir e vai conseguir prestar essa assessoria. Tá? Agora, qual é o grande problema? O grande problema é o cliente conseguir pegar aquilo que você está falando, tem que investir tanto nesse tipo de investimento, tem que colocar tanto em previdência, tem que contratar um seguro e ficar pagando prêmio, é conseguir a disciplina para levar aquele planejamento adiante. E isso por alguns motivos. Tá? Um primeiro motivo é que, às vezes, falta dinheiro para a pessoa mesmo, né? Usou mal o dinheiro, não planejou financeiramente, está ali. Em outros casos, você tem um problema mesmo da pessoa dar conta da burocracia dessas questões. A inércia é um problema. Às vezes, você falou, tem que contratar um seguro, e a pessoa não contrata no mês, não contrata no outro, e vai deixando, e enrola, tal. Vocês já se deixaram levar pela inércia alguma vez? Alguma coisa que você tinha que fazer? Às vezes tem ali uma pequena cobrança ali que está vindo na sua conta, você tem que falar com o gerente, aí às vezes você deixa para falar, não fala, não sei o quê, daqui a pouco, 6 meses passaram e você está pagando aquele negócio ali, né? Assinatura assinou um serviço de streaming que você não usa mais, aí você fala assim, vou cancelar, mas aí esqueceu de cancelar um mês, não sei o quê, a inércia vai deixando, né? E isso, para o planejamento da aposentadoria, é fatal, porque cada mês que você deixa de contribuir, não é só aquele dinheiro que deixou de entrar, é a rentabilidade daquele valor que deixa também de existir. Então, você precisa trabalhar. E isso se aplica para a Previdência Pública também. Às vezes, a burocracia da coisa de emitir uma guia, de ir atrás do PPP da empresa, de conseguir ali o documento que está faltando. Às vezes, você fala, tem que ajustar isso aqui, e entrega para o cliente, e o cliente, às vezes, não vai fazer. Só que, o que a gente vai perceber? Às vezes é a falta de dinheiro, às vezes é a burocracia, e às vezes são as mudanças que a vida faz na vida da pessoa. Ou uma mudança de emprego, uma separação na família, ou as alterações que a vida faz. Então, o que eu visualizei aqui? Nós temos hoje as principais empresas do mundo adotando técnicas de planejamento e gestão ágil. Então, você tem algumas metodologias ágeis de gestão. E essas metodologias ágeis de gestão, elas surgiram nas empresas do Vale do Silício, aquelas empresas de desenvolvimento de softwares, de programas, e elas imaginaram estratégias para que a gestão delas ficasse mais proativa, elas pudessem reagir de maneira mais eficiente a situações no seu processo produtivo, né? Então, você vai falar ali de técnicas que têm os nomes que às vezes assustam, né? De Kanban, OKR, e você vai trabalhando ali com Scrum. São técnicas de gestão ágil, né? Que as empresas todas estão usando, que são boas para o escritório, na gestão do escritório, que são boas para a gestão da vida da pessoa e que também são boas para a gestão do patrimônio previdenciário. Aí, o que eu fiz? Eu peguei um pool dessas técnicas de gestão ágil e apliquei ao planejamento da aposentadoria. E, embutido nisso, vem uma ideia
que é a ideia que hoje eu mais defendo do planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário tem que começar a ser vendido não apenas como uma consultoria, mas como um serviço contínuo pelo escritório, para que vocês possam oferecer um serviço de ir acompanhando a formação do patrimônio previdenciário da pessoa, né? Então, não é só no final do parecer do planejamento previdenciário ter a coisa assim, ó, volte daqui a 2 anos, porque qualquer mudança. Não é isso, não. É um acompanhamento permanente. Olha só, vamos avaliar como, dentro da nossa estratégia, você tem metas. Você tem metas parciais. Então, vamos ver. Você atingiu essa meta parcial? Então, você coloca, dentro de 1 ano, você já tem que ter feito as seguintes tarefas. Se você não fez essas tarefas, vamos reavaliar, reestruturar, porque senão vai chegar lá na frente e você não vai ter o patrimônio necessário para a sua aposentadoria, né? Então, olha, vamos... aí é uma mudança de mentalidade total. E aí, o que você pode... Qual é a oportunidade que os escritórios têm numa situação como essa? Você gerar receita previsível. Você gerar receita previsível. E o cliente, na verdade, vai pagar menos durante mais tempo. Uma espécie de um pagamento contínuo pelo serviço de acompanhamento. E com isso, você pode até, claro, você não vai cobrar como se fosse um planejamento previdenciário toda vez que ele vai lá, mas você vai oferecendo serviço de acompanhamento, né? Que entra num processo de produção que, se você já tiver aquilo automatizado, se você já tiver aquilo facilitado, passa a ser um serviço simples, mas de muito valor. De muito valor. E, claro, você pode incutir aí outras coisas, né? Aí já sai da ideia do mapa, mas pensa de uma maneira geral. Tem gente que conseguiria fazer as contas, conseguiria tomar todas as medidas administrativas, mas não tem tempo, ou não tem paciência para aquilo, né? E o escritório pode oferecer esse serviço também para o cliente, né? Ele tem esse potencial. Tem gente que faz isso entregando para o contador, né? Por que não para aquele que vai tomar conta da aposentadoria da pessoa? Por exemplo, emitir a guia de pagamento da contribuição previdenciária. Geralmente isso fica por conta do contador. Quando não é a própria pessoa que faz, é o contador. Mas por que um escritório que faz planejamento previdenciário não pode oferecer esse serviço? Ter alguém ali destinado a ajudar, e aí vai ser com muito mais precisão, porque está dentro do processo do planejamento, você está vinculando a execução do plano. Na verdade, então, você vai executar, você não vai apenas planejar, você vai dar as mãos ao cliente para ajudá-lo a executar aquilo que foi planejado. Dar as mãos para que ele possa conseguir executar com sucesso. E mais do que isso, se você está fazendo isso junto com ele, né? Então, olha só, você precisa contratar um seguro. Você precisa comprar tantos títulos com vencimento em 2045. E aí, se você já sabe o plano, você elaborou o plano para ele, com ele, e está acompanhando a execução, se você percebe que ele está saindo da rota, você já pode identificar, opa, pera lá, olha só, esse plano não está funcionando. Você consegue voltar para o plano? Não, olha, aconteceu, está difícil, não estou conseguindo. Então, vamos reestruturar o plano. Essa é a ideia do planejamento ágil. Porque se você entrega um parecer para ele, né, e acabou, ele tem um plano que foi feito, rígido, impossível de mexer ali, se ele não cumprir, vai ser um papel que ele vai jogar fora. Agora, se você acompanha com ele e oferece um serviço de acompanhamento contínuo, ele vai ter uma assessoria até o momento da sua aposentadoria. E você se aproxima desse cliente, você mantém um contato permanente com ele, o que é excelente para outras demandas, porque se você está em contato permanente com o cliente,
os problemas que ele vai tendo na vida, a tendência é que ele procure você para resolver. Então, você ainda se aproxima do cliente de uma maneira a ser um catalisador de novos negócios, né? Então, eu realmente acho assim, que existe um caminho interessantíssimo para a advocacia previdenciária. Eu acho que a gente não pode fechar os olhos para uma realidade que está acontecendo. Algumas pessoas acham que isso é exagero, que talvez... Mas a verdade é que estamos vivendo um momento de avanço tecnológico que vai mudar a forma de atuar de todas as profissões. Todas as profissões. Se a gente ficar fazendo apenas o básico, nós vamos ser ultrapassados. E nós vamos encontrar daqui a pouco pouco espaço para a atuação do básico. É necessário ir além do básico. É necessário dar um passo além, né? E entregar mais valor. Quanto mais valor você entregar ao cliente, mais você se destaca. E aí, por mais que tenha avanços tecnológicos, como inteligência artificial, ChatGPT, o que for, na verdade, você está entregando algo que aquela tecnologia não consegue, né? E esse algo passa por uma construção de um planejamento de uma aposentadoria que consiga olhar além do básico, mas olhar, sobretudo, a pessoa, né? A individualidade, o lado realmente comportamental e responder a isso por meio de um planejamento que a gente pode dizer assim, que é aquilo que a máquina não entrega, um planejamento com atenção humana para o cliente, né? Então, eu ficaria muito feliz se eu pudesse compartilhar com vocês no próximo sábado agora, dia 27, toda a metodologia MAPA em detalhes, né? Tudo isso que eu falei aqui hoje, mas com mais tempo, para a gente poder sentar, cada um, quem quiser e puder levar o computador, vai ter a planilha com todas essas fórmulas para ir desenvolvendo ali. Então, seria muito interessante, tá? E com esse presentão ainda, né? Saindo por 10 de R$ 39,85, só usar o bônus ali, mapa 50, ganhando ainda 3 bônus de cursos online, de peticionamento, sustentação oral e essa super planilha de cálculos que vai ser entregue aqui para todo mundo. Bom, Vanessa, muito obrigado. Obrigado a todos vocês pela paciência de me ouvirem numa segunda-feira, tá bom? Eu fico muito feliz aqui. Professor Fábio, muito obrigada. Na verdade, já estão pedindo aqui, o WhatsApp não para, estão pedindo, manda, por favor, manda no grupo. Eu vou encaminhar. Estava até respondendo aqui todo mundo. Queria agradecer, na verdade, para aqueles que não me conhecem, eu atuo na área há 18 anos e, na verdade, eu atuo há 21, mas sou formada e como advogada há praticamente 19. E meu pai era economista, então a gente já veio de uma estrutura previdenciária que não era conhecida há muitos anos, né? Naquela época não se falava sobre planejamento financeiro, sobre questão que envolvia a parte financeira com a previdenciária, que inclusive tem se falado muito pós-pandemia, principalmente. Então, a gente já veio de um entendimento do direito previdenciário diferenciado, que vinha com o entendimento dele como economista, com um planejamento financeiro de fato, que não existia, né, há 20 anos, e todo esse planejamento que o professor falou muito bem, financeiro, eu até cheguei a fazer desde o início da minha vida, né, já como estagiária. Então, aos 30 anos, eu falava assim, já vou aposentar aos 30 anos, porque, de fato, eu tinha um pai que era economista, especialista em previdência, e não tinha como a gente não fazer internamente na nossa família esse planejamento, e que é de grande valia. Hoje já aos meus 40 anos, já tem sido de grande valia esse planejamento que nós fizemos há muitos anos atrás, e que, de fato, eu acredito que seja necessário para todos. E as pessoas não pensavam antigamente, hoje, pós-pandemia, tem se criado uma consciência maior sobre isso.
Então, é muito importante, inclusive mandei até no nosso grupo aqui do escritório como é importante saber sobre o mapa do planejamento, sobre essa questão, espero que todos estejam presentes no sábado, e também estarei, porque quero conhecer e aperfeiçoar mais. O MBA excelente, né? Todos também estão comentando aqui para mandar sobre o MBA, eu recomendo, não finalizei o meu, mas vou finalizar com certeza. E queria agradecer mais uma vez, aproveitar a oportunidade também para chamar para quem estiver aqui em Brasília amanhã. Nós temos um evento na OAB, no Distrito Federal, na seccional, que é um evento que vai acontecer o dia todo, com a presença de alguns palestrantes de fora. Ele está sendo organizado pela nossa vice-presidente e vice-presidente da Comissão da Subseção de Águas Claras, elas que estão organizando, doutora Carla e doutora Juliana. Teremos a presença do professor Washington e outros palestrantes. Vai começar às 9 horas da manhã na seccional da OAB, do Distrito Federal, e finaliza às 16h30. Então, todos estão convidados também para participar. Queria agradecer mais uma vez, chamar vocês todos para participar desse evento também do professor Fábio. Nós vamos mandar no grupo da comissão, inclusive com os descontos que pediram, e foi surpreendente. Também fiquei surpresa, excelente. Muito obrigada, professor. É sempre um prazer e uma honra contar aqui com seus ensinamentos. Muito obrigada. Eu que agradeço, Vanessa. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado a todos pela paciência. Obrigada. Se alguém também quiser se manifestar, falar, podem fazer uso da palavra. Não sei se alguém... Eu estou vendo pouco aqui, se o professor... Vê alguém... Eu botei o link do curso aqui no chat, tá? Mandei também para o WhatsApp para você, Vanessa, e botei aqui no curso chat. Eu estou vendo aqui, ó, que tem gente querendo entrar no grupo da comissão aqui. Sim, sim. Queria agradecer e podem encaminhar. Eu mandei o número do meu celular no chat. Vocês podem pedir, a gente já inclui no grupo da comissão. Queria também registrar aqui a presença da doutora Vivian, que é a nossa presidente da comissão da subseção da Ceilândia. Muito importante essa comissão, que tem nos auxiliado bastante nas tratativas do INSS. Então, doutora Vivian, muito obrigada pela presença mais uma vez. Estamos aí nas reuniões. Obrigada. Doutor Jackson sempre presente. E muito obrigada a todos vocês por terem aguardado também até agora. A gente sabe que todos têm compromisso, que é um dia de semana, né, que já começa cansativo na advocacia e no nosso trabalho, mas que é muito importante para que nós possamos evoluir e modernizar também a advocacia previdenciária. Muito obrigada, professor, mais uma vez. Eu que agradeço. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, fiquem com Deus. Boa noite. Registrar uma fotinha, né? Vamos. Boa noite. Boa noite. Quem quiser abrir a câmera, vamos pelo menos registrar a foto. Isso. Se quiserem também falar, podem abrir o vídeo. Me informaram aqui que foi gravado e que depois vai para o YouTube, tá? Esse de hoje. Algumas pessoas perguntaram no grupo, então vai ficar gravado para quem quiser assistir novamente. Doutora Ana Luísa, agora eu estou vendo todo mundo. Boa noite. Boa noite, doutora Carmen. Doutora Joana. Boa noite. Gente, são muitos, não estou falando o nome de todos. Alguns tiveram que sair, até mandaram mensagem. Posso tirar o print? Vou tirar a foto aqui. Eu vou tirar uma do print da tela e outra com a foto assim, tá bom? Tá ótimo. Vamos lá, ó. Primeiro aqui, assim, ó, o print. Eu vou tirar o óculos para ficar mais legal. Então eu vou tirar o óculos também. Ó, o print já foi. Tá. Agora, eu vou tirar uma assim. Quer ver? Peraí, deixa eu só botar aqui para salvar essa foto. O professor já é expert no assunto. Vamos tirar uma assim, ó.
Olha que legal! Só um minutinho, pessoal, que o professor se enrolou. Pronto. Ó, Ah, boa. excelente. Vou botar lá no meu perfil no Instagram, quem quiser comentar lá, tá bom? Ah, Gente, ótimo. Muito obrigada. obrigado. Boa noite a todos. Obrigada, Tores. Boa Tchau, noite. Boa tchau. noite.